Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 14. Eu acho muito gostosa essa história. 14, 22. Na minha versão diz assim: e logo ordenou Jesus, Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. E fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, mais ou menos, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adorando-no, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogava-lhe que ao menos pudesse tocar a orla do seu vestido, e todos os que tocavam ficavam sãos. Vamos orar. Pai, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, já oramos, mas continuamos pedindo a Tua intervenção, porque nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Eu quero ser um instrumento para poder transmitir aquilo que está no meu coração, mas que não seja a minha palavra, mas a Tua palavra. Que não sejam as minhas ideias, mas que seja a resposta para as vidas. Ajuda-me, Senhor, por favor. Eu quero ser um receptor e um transmissor. Por isso, Senhor, eu coloco minha vida nas Tuas mãos, perdoa os meus pecados e purifica-me, Senhor. Santifica os meus lábios, minha mente. Eu preciso de Ti, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu não sei quantos lembram, tem um cântico antigo: Senhor, excelente és para mim, Senhor, meu coração te admira, gosto muito do Teu jeito de agir e do modo como Tu operas em mim, grandes coisas, Senhor. Uma vez eu estava numa igreja e cantei esse cântico, e depois um rapaz veio falar comigo e disse assim: olha, eu não gosto do jeito que Deus me trata. Eu não gosto. E ele estava falando sobre as suas lutas, dificuldades, e eu tentando mostrar, não, o Senhor é perfeito, tal, mas ele batia nessa tecla: eu não gosto. Tem muitas coisas que eu não entendo, né? Essa semana eu estava no supermercado, uma senhora parou do meu lado, e ela disse: o senhor é o pastor Natalino? Sou. Assisto seus programas na televisão, papapá. Daí ela falou assim: eu estou muito triste, porque minha mãe morreu faz 8 dias. Puxa vida. E ela disse assim: minha mãe era uma serva do Senhor, e ela ficou de cama há alguns meses. Eu não entendo por que Deus permite isso. Por quê? Aí eu saí carregando a minha sacola, e ela saiu junto, e ela disse assim: bom, mas ela era serva do Senhor, ela dizendo, e ela foi para o céu. E nós, hein?
E nós? Eu falei, e nós? Nós não, eu vou para o céu também. Não. E ela foi insistindo, minha mãe, ela foi para o céu, porque vocês acreditam no céu. Minha mãe foi para o céu, e nós? Minha filha, se você quer vê-la novamente, pode entregar seu coração para Jesus, para ir para o céu também. Eu queria deixar 2 outros versos para você. Um deles está em Provérbios 3, versículo 6, diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Novamente, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas. O verso seguinte: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, e o que é para fazer? Aparta-te do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças. Amém? Queria deixar esses 2 versos só para você, para a gente trabalhar em cima. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Em tudo dai graças. Amém? Na minha versão diz assim: e logo Jesus ordenou. É assim que diz na sua também? E logo Jesus ordenou. Vamos falar juntos? E logo Jesus. Eu estava vendo alguns comentários sobre essa expressão, e eles dizem o seguinte, que essa expressão ordenou foi ordenar mesmo. Jesus foi muito forte com eles, dizendo: vocês vão passar para o outro lado. Por que vamos pensar aqui, por que Jesus está falando assim e dizendo, parece que uma certa resistência? Queridos, nesse dia, Jesus tinha multiplicado os pães. Os discípulos tinham chegado para Jesus e tinham dito: olha, o dia já está avançado, dispensa o povo, manda o povo embora. Era a ideia que eles tinham. Jesus disse: não, dá-lhes vós de comer. O que vocês têm aí? E eles, para provar que não tinham nada, eles disseram: nós temos 5 pães e 2 peixes, que nem era deles, era de um garoto. A gente tem. E Jesus disse: isso basta. Agora você imagina a cabeça deles. Pô, Jesus podia dar um pouquinho de atenção para a gente, né? Ele podia mandar esse povo embora. Aí Jesus disse: olha, reúne o grupo de 50 em 50, de 100, faça grupos de 50, de 100, e sai os discípulos assim, obedecendo, mas meio sem saber direito o que iria acontecer. Agora você imagina por volta de 15 mil pessoas, 5 mil homens, mais mulheres, crianças, vamos calcular aí 15 mil pessoas, e eles dizendo: ó, pessoal, senta, 50, tem 49, 50. O pessoal, senta aí, ô garoto, para de correr, pessoal, senta. Olha, ele está falando, senta. Você imagina organizar todo aquele povo, colocando ele sentado, quando na verdade a ideia deles era: dispensa, Jesus, manda cada um por si. Bom, Jesus falou, vamos lá, colocou o pessoal sentado. Aí chegam perto de Jesus, Jesus pega aqueles pães, ele consagra ao Pai e começa a dar para os discípulos, e aí começa a ter um grande milagre, a multiplicação dos pães, e eles começam então a entregar os pães. Agora é um momento de festa, porque, mas mesmo sendo festa, é uma canseira, mas estão naquela adrenalina. Terminou. Jesus, todo mundo comeu, está todo mundo satisfeito. Jesus disse: agora recolhe o que sobrou. Aí vão recolher o que sobrou. 12 cestos. Trouxeram. Agora Jesus diz: entra no barco e nós vamos lá para o outro lado. Sabe o que significa isso? Nós vamos remar a noite inteira. Nós não, vocês, né? Vocês vão remar. Aí Sérgio, Jesus, você não acha legal? Eles eram, a maior parte, pescador, gente do mar. Olhou e disse: Jesus, o tempo não está legal. Você não acha melhor a gente ficar por aqui e a gente dorme, depois amanhã a gente vai? Não, vocês vão agora. Vocês vão entrar no barco, vocês vão agora. Então eu fico imaginando uma certa resistência. Jesus, a gente está cansado.
Pô, a gente serviu 15 mil pessoas. 12 apóstolos servindo 15 mil pessoas, recolhendo todos os pães, dando ordem, senta, fica quieto, não corre. E aí Jesus diz, nós vamos para o outro lado. Meu Deus! E aí Jesus dá a novidade para eles. E tem outra coisa, eu não vou junto. Eu falei, não. Ó, Jesus. Quer dizer, a gente vai remar a noite inteira e o Senhor não vai com a gente. Eu não vou junto. Então você imagina eles entrando naquele barco, vamos lá, vamos remar. E aí vem aquele vento contrário, uma tempestade, e aí, vou usar uma expressão assim, a teimosia de Jesus em falar, vamos para o outro lado, a tempestade e o fato de Jesus não estar no barco, vamos pensar, meu irmão, valorizou o problema, não valorizou? Meu Deus! Meu Senhor, né? Às vezes esses jogadores, quando levam um tombo, ele valoriza, ele fica. Aí o juiz dá a falta e levanta numa boa. Dá aquela valorizada, ai, tá doendo. Eu fico imaginando eles, sabe, debaixo dessa situação. Meu Deus, Jesus podia ser um pouquinho mais maleado, a gente podia ter ficado. Depois, Jesus não veio. Pô, se ele estivesse aqui, da outra vez ele mandou o vento parar. Ele podia estar aqui com a gente. Quer dizer, nós estamos sozinhos aqui, remando. Meu irmão, eu queria falar nesta manhã com você sobre tempestade e crise. Quando nós passamos por uma tempestade ou por uma crise que é fruto de escolhas erradas, de um pecado, a gente entende. A gente sabe que pisou na bola. Lembra Jonas? Jonas passou por aquela tempestade. Quando perguntaram o que está acontecendo, ele diz, não, eu sou o culpado, porque eu estou em desobediência. Agora, quando você passa por uma tempestade, por uma crise, meu irmão, e você está fazendo tudo certo, o que a gente pode extrair desse texto? E eu queria deixar algumas questões para você guardar no coração. E olha, eu queria dizer para você, meu irmão, Deus tem o melhor para você, em nome de Jesus. Amém? A primeira coisa que eu queria deixar para você, queria que você falasse para quem está ao seu lado. Fala assim para ele, o barco não vai afundar, fala para ele. O barco não vai afundar, meu irmão. Está em cima também, diga, o barco não vai afundar. Presta atenção, meu irmão. Se nós estamos fazendo as coisas para agradar a Deus, se o nosso coração teme ao Senhor, se estamos reconhecendo, eu gosto muito desse texto, reconhece, perceba, torne todo o teu ambiente espiritual, teu trabalho em casa, trabalho na rua, dirigindo o carro, orando, celebrando, exaltando, reconhecendo, e a mão do Senhor está sobre a sua vida, tem livramento, tem proteção, tem cuidado, a graça do Senhor está sobre a sua vida, e de repente vem uma tempestade, uma crise. Se estamos fazendo tudo segundo a sua direção, eu posso te garantir, o barco não vai afundar em nome de Jesus. Vamos lembrar, meu irmão, que Ele cuida da gente. Vamos lembrar que Ele nos protege. Vamos lembrar que até as portas fechadas são bênçãos. Vamos lembrar que Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Vamos lembrar que a sua ordem é boa, perfeita e agradável. Juntos, vamos lá, vai. Boa, perfeita e agradável. O que Ele tem para mim e para você é o melhor. E tem outra coisa, meu irmão. O objetivo não era a tempestade, era passar para o outro lado. Não era tempestade. A tempestade só foi um acidente de percurso, porque o alvo de Jesus era passar para o outro lado. Você viu o texto? Lá do outro lado, as pessoas estavam angustiadas, e quando souberam que Jesus estava ali, trouxeram os seus enfermos, e só em tocar nas vestes de Jesus, muitos foram curados. Eu queria que você entendesse, meu irmão, que muitas vezes a tempestade, a crise, os problemas dentro de casa, na área financeira, e a crise que o país está passando, meu irmão, olha o que Jesus nos ensinou,
que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A luta pode vir, mas a vitória vem da parte do nosso Deus em nome de Jesus. Meu irmão, Jesus veio nos ensinar a ser vencedor. É interessante que lá em Lucas capítulo 19 diz assim: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus faz uma revelação sobre o seu ministério. Ele disse: eu vim, para isso eu vim buscar, eu vim salvar, eu vim transformar, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Mas depois Jesus veio também revelar quem era Deus. Porque Deus naquela época era o Deus do exército, era o Deus dos deuses, mas é um Deus distante, onde as pessoas, para poder ter relacionamento com Deus, eles tinham que ir na sinagoga, apresentar os seus sacrifícios, e na verdade essa era uma elite que tinha acesso a Deus. O sacerdote, ele pegava oferta, e ele consagrava, e depois, então o seu pecado foi perdoado, e o camarada voltou. Eles não tinham acesso. Aí Jesus, ele traz uma revelação dizendo: a partir de agora, não é mais Deus dos exércitos, não é mais o Senhor dos senhores, vocês vão orar assim: Pai nosso que está nos céus. A partir de agora é Pai, a partir de agora é relacionamento, a partir de agora é relacionamento constante. Então ele veio trazer, olha, é uma outra visão. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim mostrar que Deus agora, você pode falar com Ele em qualquer lugar, em qualquer momento. Os seus ouvidos estão abertos. Frequentava a igreja um capitão de um submarino da marinha, e ele dizia que às vezes em alto mar, ele ia para o porão do submarino. Então imagina, não sei quantos mil metros abaixo do mar, e aí ele ia no porão e reunia ali com uma turma, e ali eles oravam, e Deus ouvia as suas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio revelar. Ele veio revelar também e nos ensinar que Satanás está vencido. Ele veio mostrar que existe uma força espiritual do mal que cerca as nossas vidas, mas ele veio ensinar que Satanás está vencido. Ele disse para os seus discípulos: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele veio ensinar, veio falar sobre a sua vinda, ele veio falar sobre o Pai, ele veio falar sobre o diabo. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas ele veio dizendo: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E ele disse: e agora levanta-se aqui uma nova geração. Ele veio dizer: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Você concorda com isso? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito daquela expressão que diz: esses sinais seguirão os que crerem. Eu gosto muito disso: esses sinais seguirão aos que crerem. Esses sinais seguirão, te alcançarão, andarão, confirmarão a tua fé, a tua confiança em Deus. Esses sinais seguirão. Veja bem, meu irmão, uma mudança de cabeça, de mentalidade. Por isso, nesta manhã, eu quero dizer para você, meu irmão: não fuja da tempestade. Pode enfrentar a tempestade, porque Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, está sobre as nossas vidas. Se você o reconhece em todos os teus caminhos, se você é daquele que louva a Deus, e louva a Deus não porque tudo está dando errado, mas você louva a Deus porque Ele é o Senhor, você vai ver a glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Eu gosto muito da expressão que Jó disse. Ele disse assim: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. A tempestade, ela vai passar, e o milagre vai acontecer. Não porque eu e você saibamos
produzir milagre, mas o Senhor dos milagres está sobre as nossas vidas. Fala para quem está ao seu lado, a bênção é sua, meu irmão. Fala para ele, Deus está trabalhando por você, fala. Deus está trabalhando por você, fala. Você não está vendo, mas o milagre está a caminho. A bênção é tua. A bênção é tua. Segunda questão que eu queria deixar para você, meu irmão, é que mesmo que você esteja vivendo o pior momento da sua vida, Deus continua sendo o melhor para a sua vida. Mesmo que você esteja vivendo o pior momento da sua vida, Deus continua sendo o melhor para a sua vida. Fala para quem está do seu lado, não arrume encrenca com Deus. Fala para ele. Porque tem gente tem gente que só sabe celebrar quando tudo está bem, não é verdade? Depois que o mar abriu, depois que tudo aconteceu, aí dança, né? Tamborim, aleluia, glória a Deus, tal. Mas quando vê o mar na frente, os egípcios vindo atrás, aí começa a murmurar, parece a gente. Quer dizer, quando tudo tá difícil, a gente, Deus, o que está acontecendo? Cadê Deus? Eu tenho orado. Aí a gente se autovaloriza. Porque eu vou na igreja, porque eu dou o dízimo, eu jejuo, e é o que está acontecendo na minha vida. Depois que o milagre vem, aleluia, Deus é bom, maravilhoso. Para com isso, meu irmão, para com isso. Para com isso, não arruma encrenca com Deus, não. Amém? Não aborrece, não. Fala para quem está só, deixa de ser chato, fala. Meu pai, tem gente que aproveitou aí, né, meu? É para brincar só, não tem gente que falou com gosto, né? Seu chato, deixa de ser chato. Meu pai passou por uma primeira falência em 1970. Eu era adolescente, primeira falência. E depois disso ele passou por mais 3 falências, foram 4 falências, naquela agonia, tentando levantar a cabeça. Tudo começou com um acidente que ele teve, e a gente passamos muita vergonha, a casa foi a leilão, fomos despejados, e meu pai dizia, se com Jesus está difícil, sem ele é pior. Eu gosto de dizer o seguinte, se meu pai tivesse caído da fé, eu caía numa boa, meu irmão. Eu era adolescente. Se meu pai começasse a murmurar, era fácil. Teve dia que eu não quis ir na igreja. E meu pai batalhou. Um dia só ele me deixou. Mas ele deve ter orado tanto, que aquele dia foi o dia que o Brasil, Copa de 70, o Brasil jogou com a Inglaterra, ganhou de 1-0. O Brasil vinha ganhando, falei, não vou assistir um jogão, não vou na igreja. Ganhou de 1-0, foi uma porcaria, uma coisa... Meu Deus, eu me senti tão mal. Ele deve estar orando, ele ficou orando, sabe? A oração dele parece que viria praga em cima de mim, sabe? Aquela coisa assim, bem, aquela pressão assim. Meu Deus, por que eu estou aqui? E meu pai dizia todos os dias, e a gente sempre na esperança, você nunca sabe quanto tempo vai durar, né? Então, ele sofreu um acidente, veio o problema, mas agora vai passar, daqui a pouco vai passar. E passou 1 mês, passou 2, e passou 3, e passou 1 ano, e a gente tentando levantar a cabeça, e meu pai naquela agonia, e aí começa a tentar uma coisa, outra, e vai, e cada vez mais afundando, e eu fui trabalhar, meus irmãos eram menores, e a gente estava naquela agonia, minha mãe, guerreira, e a gente estava naquela, e meu pai dizia, se com Jesus está difícil, sem ele é pior. Nós vamos continuar com Jesus. E a gente ia para a igreja, e ele pregava, e a gente estava ali trabalhando. Meu irmão, quantas vezes eu chorei, e eu perguntei, cadê esse Deus do meu pai? Deus, cadê? Nesse período da adolescência eu tive um encontro com Jesus. Jesus mudou minha vida. Quantas vezes a gente se sente assim, sozinho? Parece. Pelo pior momento que você esteja passando, o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Não abra mão disso. Não abra mão disso.
Você o reconhece como seu Senhor, você o ama, você celebra o Senhor, você o adora. Então, meu irmão, pode ficar firme, porque a tua vida está debaixo do controle das mãos de Deus. Aquele filho vai ser transformado, aquele casamento vai ser transformado em nome de Jesus. Essa área financeira, Deus te dará graça, inteligência, portas se abrirão, porque você continua olhando para Ele, firmado nele, esperando nele, aguardando nele. Tempestade está aí, não era bem aonde eu queria estar, não era do jeito que eu queria, mas eu estou obedecendo, sou fiel, amo a este Deus, sirvo a este Deus. Então, meu irmão, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Deus não fica devendo nada para ninguém, não, meu irmão. Deus não fica, não. Ele vai te surpreender. Amém? Salmo 13, eu acho muito lindo. O salmista, ele faz umas reclamações. Até quando, até quando, até quando, até quando? Ele vai... Sabe, são alguns versículos ali que ele fica, até quando, meu inimigo, até quando eu vou orar, o Senhor não vai me ouvir, até quando, de repente ele diz, estou falando besteira, e ele usa, tem uma expressão que diz assim, porque o Senhor me tem feito muito bem, eu te louvarei porque o Senhor me tem feito muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Nunca tire os seus olhos do Senhor. Mesmo quando você não entender, a graça de Deus estará sobre a sua vida. A terceira questão que eu queria deixar para você é que a tempestade é o preço da vitória. Fala para quem está ao seu lado. A tempestade é o preço da vitória. Meu irmão, toda vitória tem uma prova, não tem? Toda glória tem uma dor, toda conquista tem um esforço. Repetindo, a tempestade é o preço da vitória. Todo caminho tem obstáculo. Toda vitória tem uma prova. Toda glória tem uma dor. Toda conquista tem um esforço. Jesus não nos enganou. Ele disse, no mundo tereis aflições. Ele disse, olha, vai ser complicado, vai ser trabalhoso. Mas tem uma coisa, eu estarei sobre a sua vida. Não te deixarei e não te desampararei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No período que o povo estava no deserto, estavam na expectativa da terra prometida. E nesse período, deserto, a mão de Deus esteve sobre eles, supriu as necessidades, nunca abandonou. Aquela coluna de fogo, aquela nuvem, era a presença de Deus sobre eles. Perderam muito pelas bobeiras, pela murmuração. Quer dizer, a gente estraga a vida durante 30, 40 anos e a gente quer a solução em questão de horas. Quer dizer, a tempestade, porque o problema de Jesus não era a tempestade ela veio. O alvo de Jesus era levá-los lá para o outro lado. Eles não tinham tido uma experiência maravilhosa na multiplicação dos pães. Pois é, Deus tem mais. E aí ele estava levando para experiências maiores. Deus faz isso na nossa vida. Ele prepara a gente para coisas muito maiores. Tem uma música da Ana Paula Valadão, que ela fala, que é uma música de criança, que diz assim, que Davi estava sendo preparado para cumprir sua missão. E ali falou do leão, do urso, estava sendo preparado, do gigante, estava sendo preparado. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Você não sabe aonde Deus vai levar você, quem serão os seus filhos. Você não sabe de fato como é que vai ser a sua velhice. Então, meu irmão, aproveite cada momento das tempestades para olhar, declarar que só o Senhor é Deus, profetizar bênção e tomar posse da vitória. Se você está debaixo da ordem do Senhor, teu barco não vai afundar. Balança para lá e para cá. Olha, meu irmão, durou 8 anos a crise do meu pai, 78.
Em 79 eu casei. Em 78, meu pai vai para São Paulo, ele ia muito lá para o centro, nós morávamos em Guarulhos, e ele, como ele sempre trabalhou na área financeira, ele disse em casa, vou voltar para essa área, porque a gente tinha tentado um monte de coisa. E ele então foi nos prédios em São Paulo, ele subia, pegar o elevador, ia no último andar, e ele vinha de sala em sala, dá licença. Olha, meu nome é Natalino, eu estou precisando eu estou desempregado, eu preciso de uma mesa e um telefone. Se o senhor puder me emprestar uma mesa e um telefone, eu vou começar a trabalhar, depois eu pago, tal. Então, um camarada disse não, outro disse não. No outro dia, ele ia para São Paulo fazer a mesma coisa. Um dia, ele está no prédio e chega numa sala e fala isso, e tinha um senhor lá, um português. E esse camarada disse para ele, tem uma mesa aí, tem um telefone, quer sentar aí, fica aí. Meu pai colocou anúncio no jornal, assessoria financeira, tal, e começou todo aquele embalo novamente. O camarada olhou para ele e falou, Natalino, você não vai ganhar dinheiro com esse negócio, não. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. E esse homem ensinou meu pai a abrir uma agência de emprego para casais. No jornal Estadão, oferece o casal, marido motorista, mulher cozinheira, esposa cozinheira, tal. No Diário Popular, precisa-se, motorista, faz o cruzamento disso. Esse homem ensinou, ele não trabalhava com isso, mas acho que está na cabeça do cara. Ele ensinou, meu pai começou, um ano depois, quando eu casei, meu irmão, meu pai tinha pago todas as dívidas, comprou uma casa própria, e naquela crise do petróleo, quem lembra, ele comprou um Landau, todo mundo vendendo Landau, aqueles Dodge. Não, comprou um Landau, e ele dizia, eu quero que todo mundo saiba que Jesus mudou a minha história. Quero que todo mundo saiba. Ele fazia uma coisa muito legal. Ele pegava na sexta, à tardezinha, porque ele se tornou a maior agência de emprego para casais em São Paulo. Então, sexta-feira à tarde, ele dizia, domingo que vem, falava para aqueles casais, quem estiver na escola dominical, almoça comigo. Meu irmão, às vezes tinha 30 casais. E ele falava, Jesus mudou a minha história. Caramba, na escola dominical, depois ia almoçar com ele. Eu já estava em Santos, pastoreando. Meu irmão, a tempestade não pode te parar. Não pode parar. Eu passei um momento muito difícil agora, 2014, o pastor Carlos Alberto me acompanhou, o Júnior também, foi uma grande bênção. E a minha dificuldade em relação aos outros pastores era que ninguém entrasse em depressão, porque fomos pisoteados e tanta coisa, meu irmão, tanta mentira. E não é só mentira, foram no Ministério Público, denunciaram o Ministério Público, foi feita uma devassa na igreja, a gente ficou tão triste, não pelo que fizeram, mas as pessoas, eram pessoas que a gente amava demais. E eu dizia para eles, levanta a cabeça. A minha esposa, levanta a cabeça. Chegou o ponto da minha esposa perguntar para mim, você fez alguma coisa? Se fez, fala. Chegou um ponto que em casa eu chegava em casa e me sentia culpado. O que você fez? Não fiz nada. Não, mas está todo mundo falando, tal. Cidade pequena. Programa de televisão. E aí corre. O prefeito ligou para saber o que estava acontecendo. Aquela vergonha. Sabe o que eu tinha vontade, meu irmão? Fazer um buraco, me esconder. Tinha um apartamento em Caldas Novas, vamos mudar para lá, vamos para lá, vamos fugir para lá. Vendi, graças a Deus, vendi. Vendi para não ter mais essa tentação mais. Em nome de Jesus. Está repreendido. Porque a gente quer fugir. Sabe o que a gente aprende com esse texto? Levanta a tua cabeça. A tempestade é o preço que a gente paga de crer no poder de Deus.
E vamos falar a verdade, meu irmão, até antes de Jesus tem tempestade, que as pessoas não sabem o que fazer. Agora não, agora a gente sabe o que fazer. Agora a gente sabe o caminho. Agora a gente sabe quem está do nosso lado, quem é o nosso protetor, quem é o nosso refúgio, quem é a nossa segurança. Ele nos ensinou. Ele veio dizer, olha, eu vim aqui para salvar. Eu vim aqui dizer o seguinte, vocês agora podem falar com o Pai a qualquer momento, o que vocês falarem com o Pai, em meu nome, Ele está ouvindo, e Ele vai responder. Olha, tem um inimigo e você vai levantar a tua cabeça e declarar a vitória, e esse inimigo será frustrado e repreendido, e a graça estará sobre a tua vida. Esses sinais seguirão a tua vida. Você vai viver uma vida de emoção, porque quem pensa que vida de crente é monótona, não sabe o que é ser crente. Porque, meu Deus do céu, é o tempo todo a gente está aí na luta. E Deus vai dando graça e vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A tempestade é o preço. Enfrenta, meu irmão. Se é pecado, confessa. É pecado, você pisou na bola, você errou. Fala com Deus. O texto diz, confessa e deixa. E quem confessa e deixa, alcança misericórdia. É pecado. Eu errei, eu errei. Não devia ter feito, não devia ter ido, não devia, sabe, essa aliança. Então quebra. Repreende e confessa e deixa. E por último, irmão, eu queria deixar isso aqui que eu acho muito importante. Só falando sobre isso, uma coisa que Deus tem falado comigo é que eu queria deixar para você, a vitória pertence ao que persevera. Vamos falar juntos? A vitória pertence ao que? A vitória pertence ao que enfrenta. A vitória pertence ao que se esforça. E agora, a vitória pertence àquele que tem aliança com Deus. Aliança, hein? Aliança. Deus. Jesus, meu Senhor, meu Salvador. Quem tem essa aliança, sempre verá a glória de Deus. E por último, meu irmão, só para terminar, Jesus vai te surpreender no pior da tempestade. Jesus vai te surpreender no pior da tempestade. Fala para quem está só, Jesus vai te surpreender. Fala com gosto, né? Fala, Jesus vai te... Porque, veja bem, meu irmão. Eu trabalho com morador de rua já há muitos anos. Não trabalho direto, tenho uma equipe, mas... E é muito legal ver o que Jesus faz na vida desses homens. A restauração. Os milagres. Pessoas que já não tinham mais esperança. Pessoas que você pergunta o nome, ele fala qualquer nome. Para que nome? Eu não sou ninguém. Mas quando Jesus entra na vida dessas pessoas, Jesus transforma. Eu tenho na igreja hoje empresários que foram moradores de rua. Você sabe que na rua tem morador de rua, tem médico. Nós pegamos um outro lá que era um ex-piloto da Varig. Um outro que era engenheiro da Volks. Ninguém imagina um dia chegar a esse estado. Mas o pecado vai envolvendo e o camarada daqui a pouco, as drogas, a bebida, e o camarada se torna um lixo. Mas uma coisa é certa, Jesus nos surpreende. Eu fui um adolescente terrível, dei muito trabalho com meus pais, na igreja dei muito trabalho, era muito inquiridor. Eu me lembro que depois que eu fui para o ministério, já em Santos, e encontrei com a esposa do meu pastor, que foi professora de escola dominical. Essa mulher, ela me proibiu de entrar na sala de aula. Enquanto eu for professor aqui, você não entra na minha sala. E assim foi. Ela foi bastante tempo eu não entrei. Encontrei com ela
E ela me abraçou e disse: quem diria que aquilo ia dar alguma coisa, hein? Quem diria? Jesus surpreende a gente, né? Meu irmão, imagina, a tempestade está ali, o barco parece que vai virar, coisa maluca. Os camaradas estão cansados, já tinham trabalhado o dia todo, agora remando, meu irmão, remando. E agora remando contra a tempestade. Eles sabiam que havia uma probabilidade muito grande daquela tempestade, aquele vento, porque eles conheciam a região. E aí Jesus não está no barco, poxa vida. Não é? Então a gente está aqui, eu queria ter ficado lá, e agora a gente está aqui, e agora... a coisa está chata, está difícil, está complicada. De repente, vem Jesus andando sobre as águas. Meu irmão, você percebe que a partir daí ninguém mais falou da tempestade? Meu Deus, primeiro gritaram, é um fantasma, né? Belos homens, né? É um fantasma. Depois Pedro ainda faz, se tu és, imagina se não fosse, o cara ia afundar, olha que maluco. Eu nem tinha certeza, se tu és Jesus mesmo, permita-me ir, e o cara desce. Meu irmão, é impressionante o que Deus faz na nossa vida, quando a gente decide confiar nele, mesmo quando você não entende. A mulher de Jó disse assim: você continua fiel a esse Deus? Olha a tua situação. Amaldiçoa teu Deus e morre. Aquela mulher, ela andou na fé do marido. Era uma mulher séria. Mas ela andou na fé do marido. De repente tudo aconteceu. Ela disse: pô, você continua fiel a esse Deus? E ele disse: filha, a gente recebe o bem, não recebe o mal. A gente vai continuar com esse Deus. O que eu acho bonito, meu irmão, é que quando Deus restaurou a história de Jó, restaurou com a mesma mulher, hein? Eu já vi pregador dizendo que aquela mulher foi, o diabo tirou tudo, só deixou a mulher, né? Eu acho muita malvadeza. Tem uns pregadores cruéis aí, né? O diabo tirou tudo, mas deixou a mulher para... Né? Mas o que eu acho bonito é que não é nada disso. Quando Deus restaurou a sorte de Jó, restaurou com a mesma mulher. Aquela mulher era uma mulher aflita, uma mulher que não conhecia direito esse Deus e do jeito que Jó fazia. Jó passou por uma tempestade. E ali no capítulo 1 tem uma explicação que eu acho fantástica. Satanás disse para Deus: o Senhor o cobre de bens. É como se o diabo dissesse: não dá para trabalhar desse jeito. Eu vou tentar o cara, o senhor está lá. Aí eu preparo, o senhor está lá. Aí eu coloco uma mulher no caminho dele, o senhor está lá. Eu, pô, Deus, dá um tempo, né? Não dá para trabalhar desse jeito, né? O senhor o cobre de bens. Mas veja, meu irmão, a postura de Jó. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Por causa desse relacionamento, as bênçãos caíam de montão sobre a vida dele. Por causa do relacionamento. E aí veio uma grande tempestade, mas ele continuou firme, dependendo, crendo. E aí o Senhor vem e surpreende a Jó. Capítulo 42. Seus amigos vêm, pedem perdão pelo questionamento, e o texto diz que trouxeram presentes para Jó. E Jó, como era inteligente, manuseou os presentes, era um empreendedor, e daqui a pouco ele tinha tudo outra vez. Louvado seja o nome do Senhor. Não tire os olhos do Senhor, meu irmão, não tire. Pode aplaudir a esse Deus maravilhoso, pode aplaudir, pode mesmo. Pelo pior que seja a tempestade, o Senhor vai te surpreender. Vai. Não tire os olhos do Senhor, não desanime, não arrume encrenca com Deus.
Tem coisas que a gente entende e é fácil de explicar, tem coisas que a gente não entende. A dor, a gente não entende. Traição, a gente não entende. A gente não louva porque está doendo, a gente louva porque o Senhor é o Senhor dos senhores. O salmista disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, tu estás comigo. A alegria vem pela manhã, tu estás comigo, a alegria vem. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, o milagre vem. Ele veio nos ensinar a sermos vencedores. Ele vem ensinar a gente a olhar para cima, a crer no poder de Deus. Amém?